Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos de volta com a nossa aula de História. É nossa primeira aula de História utilizando o módulo 2. E na aula de hoje nós vamos começar a falar sobre o capítulo em que fala sobre o ir e vir em épocas diferentes. É isso mesmo que você está pensando. Vamos falar sobre os meios de transporte. Então vamos lá. Abra o seu livro nas páginas de abertura desse capítulo e vamos começar a nossa viagem. Vem comigo? O ir e vir em diferentes épocas. Os meios de transporte são utilizados para deslocar pessoas e mercadorias de um lugar para outro. Ao longo dos anos, diversos tipos de meios de transporte foram criados e desenvolvidos para atender às mais variadas necessidades. Aí nessa imagem você tem uma rua da cidade de São Paulo em 1916. Na página 235, ele está fazendo umas perguntinhas para você. E aí na letra A, ele te diz assim: identifique os meios de transporte que aparecem na imagem. Então vamos lá, deixa o seu livro aberto para que a gente consiga analisar cada um dos meios de transporte que aparecem na imagem. E nós vamos começar por esse que está lá no fundinho, que é o bonde elétrico. Meus amores, antes desse bonde ser movido à eletricidade, ele era movido por tração animal, ou seja, ele era puxado por burros ou cavalos. E aí, com a modernidade, com o avanço da tecnologia, eles passaram a se mover através da eletricidade, fazendo uso da eletricidade. Olha só que legal. Aí também nessa imagem, você pode observar um automóvel. É isso mesmo. Olha só como ele é bem diferente dos automóveis que nós estamos acostumados a ver atualmente. Não sabemos se na estrutura ele tem alguma semelhança, mas externamente a gente consegue observar que a diferença ela é enorme, não é verdade? E também aí nessa imagem tem um exemplo de meios de transporte que eram muito comuns nessa época, que eram os meios de transporte movidos por tração animal. E eles são de dois tipos. Nós temos as charretes e as carroças. Apesar de elas serem semelhantes, as charretes eram utilizadas para transportar pessoas, enquanto que as carroças eram mais utilizadas para transportar mercadorias e objetos. Então, deu para entender? Aí deu para analisar cada um dos meios de transporte que aparecem nessa imagem? Então, vamos para a letra B? Os meios de transporte das imagens ainda são utilizados nos dias atuais? Em caso afirmativo, quais são eles? Bem, na essência deles, ainda são utilizados sim, Mas é claro que eles passaram por muitas mudanças, não é verdade? E eles não são mais tão comuns na atualidade quanto eles eram nessa época, não é verdade, meus amores? Aí na letra C, ele está te fazendo uma pergunta pessoal. Qual é o meio de transporte que você mais utiliza? Me conta aí, hein? Eu acho que deve ser o automóvel. Ou será que é a moto? Não. Deve ser a bicicleta. Ah, me conta aí, vai. Ok. Antes da gente passar para a próxima página, eu quero te fazer um convite. Vamos analisar as duas imagens? Olha só, eu trouxe para você uma imagem da Rua de São Paulo, uma outra Rua de São Paulo, no mesmo ano, 1916, e uma Rua de Belém,
no ano de 2012. Aí você deve estar pensando, tia, mas 2012 não está tão perto assim não, já passou bastante tempo. Mas eu vou te dizer já já por que eu escolhi essa imagem. Vamos ver? Bem, na primeira, você tem a Rua de São Paulo, em 1916. Ela é bastante parecida com a da imagem anterior, só que você pode observar que tem uma quantidade maior de meios de transporte. Mas você consegue ver aí o bonde elétrico, os meios de transporte também que são movidos por tração animal, né? Você pode observar aí os cavalinhos aí no canto da imagem. Agora eu quero te mostrar essa imagem de uma rua de Belém. Gente, olha só a quantidade de meios de transporte, de veículos que tem nessa rua. Olha só. Aí você consegue ver caminhões, aí você consegue ver ônibus, você consegue ver automóveis, bicicleta, olha a bicicleta bem aí. E veja lá no fundinho, bem próximo ao ônibus, você consegue observar um motociclista, uma motocicleta. Então, lembra que eu te falei que eu tinha escolhido essa imagem, mesmo ela sendo antiga, mas sabe o que chamou a minha atenção? É justamente isso, a quantidade e a variedade dos meios de transporte que nós temos aí nessa imagem de um trechinho pequeno dessa rua. Imagina na extensão dela toda. Olha só, vamos fazer uma comparação? Olha a diferença entre as duas imagens. E principalmente, olha a diferença entre os veículos, entre os meios de transporte. Mudou bastante, né? Olha só. Agora, vamos abrir a página do nosso livro, número 236. E agora nós vamos falar sobre os tipos de meios de transporte. Vamos ler junto? Atualmente, existem diversas maneiras de nos deslocarmos. Para fazer isso, podemos utilizar os meios de transporte. Além de pessoas, os meios de transporte também podem ser utilizados para transportar mercadorias. Veja a seguir alguns exemplos. Os meios de transporte terrestre são aqueles que se deslocam na terra, no asfalto ou sobre trilhos. Então, na imagem, você consegue observar aí um automóvel, uma motocicleta e um trem. E esses são exemplos de transportes terrestres. Vamos para a próxima? Os meios de transporte aquáticos são aqueles que se deslocam na água, seja no mar ou em rios e lagos. Bem, aí nessas imagens você pode observar uma canoa, né, bem grande, né, mas é uma canoa. Você observa também aí um navio transatlântico bem gigante, né, da altura de um prédio aí bem alto. E por último, você consegue observar aí nessa imagem um navio cargueiro. Esse é um navio que transporta diversos tipos de carga e ele é muito comum aí nos oceanos do mundo. Vamos para a próxima? Os meios de transporte aéreos permitem o deslocamento de pessoas e mercadorias pelo ar. Olha só que interessante. E aí você tem nessa imagem um exemplo de um avião, né? Bem no meio você tem um helicóptero e ao lado você tem o ultraleve, que é esse avião aí de menor porte que serve para transportar uma quantidade menor de pessoas, ok? Deu para entender isso aí, meus amores? Ficou claro que existem 3 tipos de meios de transporte: terrestre, aquático e aéreo. Agora é a sua vez.
Você vai realizar essa atividade muito interessante da página 237. Ela diz assim, ó: escolha um dos 3 tipos de meios de transporte citados e procure em revistas e jornais imagens sobre ele. Depois, colhe as imagens que você escolheu no espaço abaixo. Veja bem, você vai escolher um único tipo de meio de transporte dos 3 que eu citei para você anteriormente. Por exemplo, se você escolher o terrestre, você vai ter que colar aí 3 exemplos de meios de transporte terrestre, entendeu? Não é para colar um de cada não, hein? Olha lá, tô de olho. Depois que você fizer, tira uma foto e manda para a tia Jaque lá no chat que é para a gente fazer a correção, ok? Vamos continuar? Próxima página. O uso do transporte coletivo. Você sabe o que é transporte coletivo? Não sabe? Então vamos fazer a leitura que é para você descobrir. O transporte coletivo é aquele que pode transportar um número grande de pessoas ao mesmo tempo. A utilização desse tipo de transporte é melhor para a população das cidades, pois assim a quantidade de veículos circulando diminui. Isso contribui para a redução dos congestionamentos e da emissão de poluentes no ar. Olha só que interessante. E aí, nessa imagem, olha que coisa legal. Você tem o ônibus. E ele está te dizendo que o ônibus é um transporte coletivo bastante utilizado no Brasil e no mundo. Esse veículo chega a transportar até 70 passageiros de uma vez. Na imagem você tem um ônibus em Belém do Pará. Olha só, nossa Belém. E pelo que eu conheço dessa imagem, estamos aí visualizando o ver-o-peso. Olha só que legal. Então essa foto ela foi tirada em 2016 e está falando aí da nossa linha de transporte coletivo, o ônibus. E agora nós vamos ver um outro tipo de transporte coletivo. Vamos lá? O metrô é um tipo de transporte coletivo presente em algumas cidades brasileiras. Esses trens costumam ser subterrâneos e apresentam um alto custo de construção, mas trazem muitos benefícios aos moradores das grandes cidades. Na imagem, estação de metrô na cidade de São Paulo em 2017. Aí ele está te fazendo uma perguntinha para você refletir. Quais são os benefícios de utilizar o transporte coletivo? Bem, gente, nós podemos entender aí que o uso de transporte coletivo ele tem vários benefícios. Primeiro porque ele transporta várias pessoas de uma única vez ao mesmo tempo. Então, isso significa que vai haver menos veículos transitando pelas ruas. Ou seja, o trânsito não vai ser tão engarrafado, não vai ser tão complicado para as pessoas se deslocarem de um lugar para o outro, né? Então, isso vai melhorar o quê? A qualidade de vida das pessoas. Por quê? Elas vão realizar as suas atividades em menos tempo e aí vão ter mais tempo para o seu lazer, por exemplo. Aquele tempo que a pessoa passa ali no trânsito, que às vezes se aborrece. Quando ela usa o transporte coletivo, ela está ajudando a diminuir esse fluxo de veículos, né? E aí o trânsito fica um pouco melhor. Mas não é só esse o benefício de se utilizar o transporte coletivo. Nós temos também um benefício muito maior ao meio ambiente. Mas para que vocês entendam isso, vamos dar uma olhada nessa imagem? Olha só. Para que você entenda o
que tem a ver os meios de transporte com a poluição, a tia Jaque trouxe essa imagem aí para você. E você está observando aí essa espécie de fumaça que está dando uma embaçada aí nessa imagem. Essa fumaça, gente, elas são os gases poluentes emitidos pelos veículos, pelos automóveis. Na verdade, todos os transportes, eles vão emitir um tipo de poluente. Então, o que acontece? Esses gases, eles causam poluição ao ar. Por isso, ao utilizar os transportes coletivos, é uma boa alternativa para reduzir esse impacto, pois esses transportes coletivos, eles são capacitados para transportar mais pessoas do que os automóveis. Então, você vai reduzir a emissão desses poluentes para o ar. Deu para entender? Então, pense que quando você está usando o transporte coletivo, você está fazendo um bem para o meio ambiente. Deu para entender isso daí, meus amores? Bem, nós vamos encerrando a nossa aula de hoje por aqui e você tem mais 2 páginas aí do seu livro para você resolver. E qualquer dúvida, me chama lá no chat que a gente conversa e a gente resolve, ok? Nossa aula foi um pouco diferente, mas eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!